Fala pessoal, hoje eu vou te ensinar 3 coisas muito importantes que você tem que praticar em 2026 para você sair dessa crise financeira que tem corroído muitas pessoas, que tem atrapalhado muitas pessoas no seu dia a dia, que tem corroído muitas famílias e pessoas têm deixado de desfrutar dessa vida por às vezes não ter uma organização financeira. Três coisas principais nós temos que entender para nós sairmos dessa crise financeira. Mas antes disso, eu já te peço para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também deixar o seu comentário também para mim poder entender um pouco mais qual é a sua dúvida, em que eu posso também estar fazendo conteúdo para poder te auxiliar para você sair dessas dívidas, sair dessa crise financeira. Mas agora eu vou te deixar aqui 3 pontos principais que você tem que entender. O primeiro é aceitar a realidade. O que seria essa aceitação de realidade? Muitas pessoas elas estão em crise, elas estão em dificuldade financeira, mas elas vivem como se elas não tivessem. Elas aparentam como se ela não estivesse numa situação negativa. Isso afeta demais, porque às vezes quando você tem que falar um não, às vezes quando você tem que deixar de ir em algum lugar, quando você está querendo aparentar ter o que você não tem essa liberdade de dizer esse não, você não tem essa autoridade para poder rejeitar alguns convites, para que assim você consiga sair da crise financeira. Então o primeiro ponto é aceitar a realidade, é aceitar que você tem que economizar, é aceitar que você não está no momento de fazer aquilo que você quer, mas sim de fazer o que é necessário, mas sim de fazer aquilo que vai te aproximar do seu sonho, que vai te aproximar daquilo que você sonha para sua família, para sua vida e para o seu bem-estar. E o segundo ponto, ele é um ponto muito importante, que é o quê? A mudança de hábitos. Se nós não entendemos que se nós não mudarmos os nossos hábitos, se nós não passarmos a fazer aquilo que verdadeiramente vai nos conduzir até o nosso sonho, vai nos conduzir até uma estabilidade financeira, se não tiver essa mudança de hábito, nós não conseguiremos chegar em lugar nenhum. Um exemplo bobo, um exemplo claro, às vezes uma economia na energia, às vezes uma economia na água, às vezes um exemplo, o seu plano de internet, às vezes não tem necessidade de um plano tão robusto, ou talvez se você às vezes economizar um pouquinho ali, pegar um plano mais barato, já vai começar a sobrar um dinheirinho. Talvez no lanche, né? Todo dia delivery, todo dia gasta com isso, todo dia gasta com aquilo ali desnecessário. Isso tudo tem que ser mudado. Para nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, primeiro tem que vir o sacrifício. Primeiro nós temos que fazer uma autoanálise, observar em que eu estou mais consumindo, em que eu estou mais gastando. Será que verdadeiramente isso é necessário? Será que aqui eu não posso mexer? Será que aqui eu não posso mudar? Isso que nós temos que fazer, essa mudança de hábito. Talvez nós achamos necessário lanchar todo dia, mas às vezes é desnecessário. Por quê? Porque isso gera custo, gera gasto, e às vezes quando você já está numa situação difícil, aí fica mais difícil ainda o gasto descontrolado. E o terceiro e último ponto que eu quero falar com você é não menosprezar os pequenos valores. Isso muita gente faz, muita gente menospreza os pequenos valores, muita gente não valoriza aqueles centavos que sobram, aqueles 10 reais que sobram, aqueles 20 reais que sobram, aqueles 50 reais que sobram. Aí entra aquele ditado, né, que muito se ouve, né? Eu já tô enrolado mesmo, então que diferença vai fazer? Mas nós temos como sim mudar os nossos hábitos, aceitar a nossa realidade, e assim, não menosprezando os pequenos valores, nós conseguimos mudar todo o cenário e ter uma vida controlada, ter uma finanças controlada. E bem verdade que quem não tem uma vida financeira em dia, na maioria das vezes, anda triste, desanimado, angustiado. É como eu já disse num vídeo aqui, pessoas estão com depressão, pessoas às vezes
tiram a sua própria vida. Pessoas às vezes ficam tristes, ficam questionando, ficam culpando até mesmo a Deus. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que essa pessoa está viajando e eu não estou viajando? Por que ele consegue e eu não consigo? E às vezes simplesmente o erro está em nós. Deixa nos comentários sobre qual dessas mudanças que você precisa fazer urgentemente, que é ou aceitar a realidade, você precisa mudar os seus hábitos e você precisa não menosprezar os pequenos valores. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha. Se ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Toda segunda-feira nós teremos conteúdo novo aqui nesse canal e eu creio que vai ser uma bênção e vai ser um tempo de transformação, e eu profetizo que esse 2026 será um ano abençoado, será um ano de transformação para você e toda a sua família. Deus te abençoe.